Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossas vidas e em vossos lares. Nesta noite nós queremos falar mais um pouco sobre as coisas de Deus, sobre a palavra do Senhor e queremos falar sobre a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Antes de nós comentarmos alguma coisa sobre esse assunto, vamos então lermos o nosso texto básico desta noite, que se encontra no livro de Isaías, do profeta Isaías, no seu capítulo 37, o verso 16, que diz da seguinte forma: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Estas são as palavras inspiradas pelo Espírito Santo nos lábios do profeta Isaías, que afirma aqui, categoricamente, que o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, Ele está acima dos querubins e somente Ele é Deus de todos os reinos. Sim, de todos os reinos, somente Ele é Deus de toda a terra. Pois Ele fez os céus e Ele fez a terra. Como Criador, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele domina sobre tudo. O nosso dicionário de língua portuguesa diz da seguinte forma, define a palavra soberania da seguinte forma. Define assim: soberania é a autoridade suprema que detém o poder sem restrições, ou seja, é um poder absoluto e o poder absoluto somente está em Deus. Somente Deus tem o poder absoluto. Teologicamente falando, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Dessa forma, Deus é e está muito além e acima de qualquer força, poder e autoridade, pois somente Ele é Deus. E como Deus, somente Ele é soberano. A soberania de Deus é o seu poder de domínio sobre toda a criação. Tudo o que existe, tudo está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a sua permissão. Sem a permissão de Deus, nada pode acontecer. E ninguém neste mundo, ninguém no mundo espiritual, força nenhuma, poder algum, pode impedir os planos de Deus. Porque Deus, na sua soberania, Ele já deixou tudo estabelecido, de que forma, de que maneira as coisas deveriam ocorrer e acontecer. O nosso Deus, Ele é soberano, esse nosso Deus, Ele é o Rei, Ele é a autoridade suprema sobre tudo o que existe e tudo o que acontece. Notem que Deus, Ele não é um rei, Ele é o Rei. Estamos usando aqui o artigo definido para dizer que Ele é o Rei. E Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele detém em suas mãos todo o poder e toda a autoridade. A sua autoridade é absoluta, o seu poder Ele é supremo e é sobre todas as coisas. Tudo o que existe, tudo foi criado e formado por Ele. E tudo o que acontece, nada foge ao controle de Deus. Para nós entendermos um pouquinho mais isto, nós poderíamos estarmos lendo o Salmo de número 139. É um salmo que fala, além dessa soberania de Deus, ela também fala de outros atributos exclusivos do Senhor.
que é a sua onipotência, ou seja, Deus pode todas as coisas. Lá nesse salmo também nós encontramos a sua onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também nesse mesmo salmo nós encontramos a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Nenhum outro ser criado, formado, que existe ou que já existiu, possui essas qualidades, possui esses atributos que são unicamente e exclusivamente pertencentes a Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele é capaz de todas as coisas. Esse Deus, Ele é soberano. A Bíblia diz que Deus é soberano. Quanto a isso, não há dúvida alguma. Porém, apesar da soberania de Deus, o homem, o ser humano, nós não somos fantoches. Nós respondemos pelos nossos erros, nós respondemos pelos nossos atos. O homem é responsável pelos seus atos e pelas suas atitudes. Dizer que Deus é soberano, que Deus domina sobre tudo, que Deus estabeleceu todas as coisas, não significa dizer que o homem é irresponsável, que o homem não tem as suas responsabilidades. Sim, o homem tem as suas responsabilidades. Nossas ações são importantes. Nossas ações trazem consequências, boas ou más. Somos responsáveis pelas nossas ações. Somos responsáveis pelas consequências das nossas boas ou más decisões, das nossas boas ou más ações. Se nós lermos em Romanos, no seu capítulo 2, versos 6 ao 8, nós encontraremos justamente isso. Deus expondo, o Senhor falando sobre a responsabilidade humana em relação às suas atividades, aos seus atos. A Bíblia também diz, em forma de alerta a nós, que tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E é isso mesmo, o homem é responsável pelos seus atos, independente de Deus ser soberano, o homem responde pelos seus atos. É claro que na soberania de Deus, Deus sabe o que o homem vai fazer já de antemão. Deus sabe os acertos, Deus sabe dos erros, Deus conhece todas as coisas, porque Ele é Deus e, como estamos falando sobre a sua soberania, nada foge ao controle de Deus. Deus, Ele não se alegra com a injustiça. E o Senhor não tem prazer com o sofrimento. A Bíblia diz lá no Salmo de número 5 e o verso número 4 da seguinte forma: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Esse Deus que domina sobre todas as coisas, esse Deus que é Senhor, que é soberano, Ele não tem nenhum prazer na injustiça, nas coisas erradas que o ser humano pratica, que o homem pratica. O Senhor, Ele ama todos, Ele ama cada pessoa e quer o bem de todos. Mas Deus, na sua soberania, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, se Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade, alguém então pode estar se perguntando: por que Deus permite o sofrimento? É Deus quem causa o sofrimento? Olha, de maneira alguma. Embora Deus permite situações difíceis acontecerem em nossas vidas, Deus não é o criador do mal. O mal, ele ocorre, as coisas ruins acontecem em nossas vidas
pelos simples fatos das consequências dos nossos comportamentos que são inadequados na presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina que Deus estabeleceu preceitos, Deus estabeleceu regras para que nós viéssemos a andarmos nelas, para que nós viéssemos a praticá-las, a obedecê-las. E desobedecer essas regras provenientes de Deus, aplicadas por Deus, orientadas por Deus, elas trazem sofrimento às nossas vidas. Todas as vezes que nós quebramos alguma lei, por exemplo, as leis de trânsito, quando nós desrespeitamos os sinais, nós acabamos cometendo erros, delitos, e assim recebemos multas, e outros transtornos podem vir de não respeitarmos os sinais de trânsito. Acidentes e tantas outras catástrofes que no dia a dia nós observamos pelos telejornais, ou algum amigo vem e nos fala, ou até mesmo nós, diante aí de uma condução, de um trajeto que estamos realizando, nos deparamos com um acidente na estrada e muitas vezes, na maioria das vezes, isso ocorre justamente porque as leis de trânsito que foram criadas para que houvesse ordem, para que houvesse segurança, elas são simplesmente desrespeitadas e ignoradas. Da mesma forma, é também com as coisas de Deus. Deus estabeleceu o seu querer e a sua vontade para o ser humano na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós compreendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. E toda vez que nós quebramos a lei de Deus, que nós quebramos o mandamento de Deus, que nós não honramos aquilo que Ele nos orienta ou nos pede em Sua palavra, certamente nós estaremos colhendo no futuro consequências disso. Se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós entrarmos em obediência àquilo que a Bíblia nos orienta, muitas das dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, que vêm sobre a humanidade, que vêm sobre o mundo, elas não ocorreriam. Mas tudo isso acontece, tudo isso ocorre justamente porque nós não queremos dar ouvidos à palavra de Deus. E toda vez que isso ocorre, é inevitável as consequências ruins para as nossas vidas. O que acontece no mundo de mal, de errado, a culpa não está em Deus, de maneira alguma, mas a culpa está no próprio homem, no próprio ser humano, que é responsável pelos seus atos, sim, e deve responder pelos seus deslizes, deve responder pelos seus erros, deve responder pelas suas falhas. E assim é, aquilo que nós plantamos, isso nós colhemos. E no meio disso tudo, das complicações que nós temos na vida, muitas pessoas estão a sofrer. Pessoas boas, pessoas inocentes, também acabam sofrendo injustamente. E será que isso é a vontade de Deus? Não necessariamente. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, nós temos Jó. Nós podemos usar Jó como exemplo. Jó era um homem justo, íntegro e reto na presença de Deus. Jó era um homem que praticava o querer de Deus, um homem que observava os preceitos do Deus Todo-Poderoso. No entanto, a Bíblia relata que Ló sofreu, ou melhor dizendo, Jó ele sofreu muito, ele passou por muito sofrimento, por muitas adversidades, e neste livro de Jó que fala a seu respeito, nós temos então aí esse sofrimento acontecendo em sua vida. Mas Jó era um homem justo, era um homem fiel, porém Deus
permitiu. Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó. E Deus tinha um propósito com isso. Deus tinha uma razão, Deus tinha um objetivo. E o objetivo disso era fazer com que o diabo se envergonhasse. Porque o diabo apresentou-se perante Deus e dizendo que Jó não permaneceria fiel a Deus se Deus tirasse os seus bens, se Deus tirasse os seus privilégios. O texto no livro de Jó fala que ele era um homem muito rico, abençoado, um homem próspero, e o diabo atribuía a fidelidade de Ló, ou melhor, de Jó a Deus, por causa dos bens, daquilo que ele tinha, das suas propriedades. Porém, Deus conhecia o interior, Deus conhecia o profundo do coração de Jó. E por isso, então, Deus, conhecedor do coração de Jó, que era, Deus, então, disse para Satanás: olha, você pode tocar nos seus bens, você pode tirar tudo o que ele tem, e você verá que ele permanecerá fiel a mim. E o texto bíblico nos fala que o diabo foi, Satanás foi, e tomou tudo o que Jó possuía. Tomou os seus bens, tomou os seus filhos, tirou tudo o que ele possuía, e Deus estava certo. Deus sempre está certo. Então o diabo se apresenta perante Deus e o Senhor então diz para Satanás: vistes? De fato, meu servo Jó, ele é justo e ele é fiel. Tiraste todos os seus bens e ainda ele permanece íntegro em minha presença. E Satanás, não contente com isso, diz a Deus: olha, se eu tocar no seu físico, se eu tocar em sua saúde, certamente ele blasfemará, ele falará mal de ti. E mais uma vez, Deus, conhecendo a estrutura de Jó, conhecendo o coração de Jó, conhecendo a alma de Jó, Deus diz para Satanás: vai, pode ir, pode tocar em seu físico. Mas Deus limitou ao diabo, dizendo da seguinte maneira: só não lhe tires a vida. E o livro de Jó nos relata que Satanás foi, tocou em sua saúde, ele foi acometido de uma enfermidade que o isolou da sua comunidade, ficou num lugar isolado e em certo momento até a sua própria esposa se aproxima e diz a ele: ainda permaneces fiel? Ainda retens essa tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó disse com muita propriedade: como diz ou como fala qualquer louca, assim falas tu. Receberíamos o bem do Senhor, sem também não recebermos o mal? E então, ele na sua integridade, na sua confiança, ele permanece ali inabalável na presença de Deus. E mais tarde nós veremos que alguns amigos chegaram até ele para o consolarem, e durante aquele momento, alguns começaram a acusar a Jó. Aquilo que era para ser um consolo tornou-se em acusação, e o sofrimento e o delito que lançavam sobre Jó pesou no seu coração. Jó lamentou, Jó realmente ficou muito triste, Jó ficou muito abatido, mas ele não blasfemou contra Deus. Deus sabia da estrutura de Jó. Deus sabia até onde podia permitir a luta, a perseguição, aquela tentação sobre a vida do seu servo.
Da mesma forma, Deus também conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe até onde nós suportamos, até onde nós aguentamos. A palavra de Deus diz que não sobrevém sobre as nossas vidas tentações ou lutas que nós não venhamos a suportar. A Bíblia diz que as nossas lutas, Deus dá a nós do tamanho da nossa força, do tamanho da nossa capacidade. E mesmo naquela hora, naquele momento que nós achamos que estamos fracos, e de fato estamos fracos, que não temos forças, é aí que nós podemos fazer coro junto com o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: quando estou fraco, aí então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus conhece o teu limite, Deus conhece o nosso limite, e Deus nunca permitirá que nós venhamos a sermos tentados além da nossa força, além das nossas capacidades. E Deus domina sobre tudo. Estamos falando sobre a soberania de Deus. Note que quando Deus permitiu que Satanás fosse ali e agir na vida de Jó, o Senhor determinou aquilo que ele deveria estar fazendo e aquilo que ele não deveria fazer. Deus disse, por último, a Satanás a seguinte expressão: só não lhe toque em sua vida, só não lhe tires a sua vida. E Satanás teve que obedecer a Deus. Certamente Satanás tinha intento, tinha vontade, tinha um desejo muito grande, muito forte de eliminar com Jó, de tirar a vida de Jó, mas ele assim não fez, porque Deus não permitiu. Até o próprio mal, o próprio inferno, Satanás com todos os seus demônios, tudo o que eles fazem está seguindo ali uma determinação, uma orientação, uma diretriz daquilo que Deus estabeleceu para eles fazerem. O diabo só vai até onde Deus permitir. O diabo só faz aquilo que Deus permitir, porque se Deus disser não, ele não faz. Se Deus não permitir, ele não vai realizar nada, porque o diabo ele não tem poder. O diabo ele não tem autoridade. Tudo aquilo que o diabo faz, realiza, é com a permissão divina. Certamente, Deus tem um controle sobre tudo. Inclusive, quando falamos que Deus reina sobre todos os reinos, Deus inclusive domina sobre o reino do inferno, domina sobre o reino do mal. Para que nós não sejamos aqui mal compreendidos, Deus não tem parte nenhuma com o mal. Deus é bom, Deus é amor, e nele não reside nenhuma maldade, nenhum mal reside em Deus, mas Deus controla o mal. Deus exerce o seu poder e a sua autoridade sobre o mal, sobre o inferno, sobre Satanás. A Bíblia nos diz que Jesus disse certa feita: é-me dado todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. E a palavra de Deus também diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então, ouvintes da palavra de Deus, Deus é o Rei soberano. Deus domina sobre tudo, Ele é soberano de todo o universo. Os planetas, as constelações, as galáxias, todos os seres, os astros, o macro-universo, o micro-universo, tudo tem o domínio de Deus. Tudo está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para que assim fosse feito e fosse realizado. O mar não ultrapassa os seus limites. A lua, o sol, os demais planetas, eles não caem, eles se mantêm, eles permanecem. As leis da física, as leis criadas, estabelecidas por Deus, tudo segue, tudo concorre
de acordo, em harmonia com aquilo que o Criador fez e estabeleceu. As águas, os mares, só ultrapassam as margens. Os tsunamis, eles acontecem, os maremotos, eles acontecem, e eles destroem cidades, eles avançam os seus limites, somente quando Deus permite, somente quando Deus manda. Do contrário, nada acontece, nada ocorre, porque Deus é soberano, Deus domina sobre todas as coisas, Deus domina sobre todo o universo. Ele está no controle de tudo, de todos. Ele está no controle dos demônios, Ele está no controle de Satanás. Ele reina em todo lugar, Ele reina como lhe agrada. Ele é Senhor, Ele é Deus. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 46, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Ele é exaltado entre as nações. O que significa isso? Que Ele está acima, muito acima de todos os reinos, de todos os povos, de todas as nações. Ele é o Rei por excelência, Ele é o Rei dos reis, Ele é exaltado sobre toda a terra. Sim, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina, e o seu reino é eterno, o seu reino nunca terá fim. Ele domina de geração em geração, e todos os seus atos são atos justos. Todos os atos de Deus, todas as ações de Deus são ações justas, são ações puras. Tudo que Deus faz é baseado no seu amor e na sua justiça. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que realiza. Muito ao contrário de mim e de você, de nós, seres humanos, que ficamos em dúvidas, ficamos sem saber que decisão tomar, o que fazer. Não é assim com Deus. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Deus sabe o que faz. E no momento atual em que o mundo passa, o mundo está sendo assolado por esse vírus, o coronavírus, Deus sabe o que está fazendo. Na sua soberania, Deus está permitindo para levar o homem até a sua presença, para ensinar o homem lições, para trabalhar no corações de pessoas duras, assim como Deus fez lá no antigo Egito, quando Deus também enviou ali as 10 pragas na nação egípcia, para ali mostrar o seu poder, mostrar a sua grandeza, e mostrar que somente Ele é Rei, que Ele é soberano e que Ele domina sobre todas as coisas. Da mesma forma, Deus domina os mares, Deus domina sobre os céus, Deus comanda os ventos, Deus comanda os animais, Deus comanda todas as criaturas, Deus comanda todos os seres vivos, Deus domina em todos os reinos. Tudo sim está debaixo do domínio de Deus. Por isso, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor do Universo, aquele que domina com sabedoria, aquele que domina com entendimento, aquele que faz todas as coisas com o objetivo final de isso convergir na honra e na glória para o seu nome. Deus criou o ser humano, Deus criou todas as coisas para o louvarem, para o exaltarem, para o reverenciarem, para reconhecerem a sua magnitude, para reconhecerem a sua majestade. Então, não é à toa que a Bíblia diz o seguinte: todo ser que respire, louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, enalteça ao Senhor, Rei dos Reis, o Senhor soberano, que domina sobre tudo, que domina sobre as nossas vidas. Portanto, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas lance
todo o vosso cuidado, toda a vossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele sim, certamente, estará encaminhando a sua vida, estará te mostrando direção e estará dando estabilidade a você nesse momento conturbado, nesse momento difícil. Mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo, Deus sabe, Deus entende. Em tudo Deus tem um porquê. Com todas as coisas, Deus tem uma razão de permitir que elas aconteçam. E para você que serve a Deus, para você que é firme no Senhor, você que se esforça em realmente estar na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, mesmo com suas imperfeições, porque não existe ninguém perfeito, perfeição mesmo só lá na glória, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas você que se esforça, você que se dedica a estar aproximando-se do Senhor, a praticar o seu querer e a sua vontade, para você que assim faz, para você que assim se esforça, você tem uma garantia na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, no seu verso 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu decreto, segundo a sua vontade. Você é escolhido de Deus, você é chamado de Deus, não pela sua vontade, não pelo seu querer, mas pelo decreto divino, pela vontade de Deus. O Senhor diz em sua palavra no Salmo 100, da seguinte maneira: foi Ele quem nos escolheu como povo seu e ovelhas do seu pasto. Não foi eu que escolhi ser salvo, não foi eu que escolhi ser servo, não foi você, não fomos nós, mas foi Ele pela sua graça, pela sua misericórdia. A sua palavra chegou até nós, atingiu o nosso coração. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra, então, ela germinou em nosso coração, ela frutificou e fruto de salvação. E hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, e o verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para mim. Deus tem coisas novas para o Brasil. Deus tem coisas novas para a nossa nação. Deus tem coisas novas para o mundo. Mas é necessário que nós venhamos a nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito. Que nós venhamos realmente a reconhecer a grandeza, o domínio, a regência, a soberania, o senhorio de Deus sobre todas as coisas e nos submetermos à sua vontade e entendermos que no plano de Deus nós somos servos. Nós devemos ser tão somente praticantes e obedientes. Nós não somos senhores, nós temos apenas um Senhor sobre as nossas vidas. E esse Senhor tem nome, é o Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Portanto, que Deus abençoe as suas vidas. Fiquem com essas palavras em seus corações, entendendo e compreendendo que as coisas não estão descontroladas, as coisas não estão sem quem as administre, mas Deus está sentado no trono. Ele reina e Ele governa, e o seu governo é justo, o seu governo é infalível, o seu governo é sábio, o seu governo é onipotente,
O seu governo é onisciente e o seu governo é onipotente. Reina o Senhor, tremam os povos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E nesse momento agora eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus Cristo, que esta palavra ela possa fazer guarida nos corações daqueles que a ouviram e daqueles que terão oportunidade de ouvir este vídeo, de ver este vídeo, de participar, ó Deus, desta mensagem. Que em nome de Jesus, que nós não venhamos a entrarmos em desespero, que nós não venhamos deixar que o pânico domine as nossas vidas, mas que nós possamos entender, que nós possamos compreender que o Senhor domina, que o Senhor reina, que o Senhor é soberano e que tudo está no domínio, no controle do Senhor e que no tempo devido, na hora certa, o Senhor há de fazer e executar tudo aquilo que o Senhor já tem programado fazer e realizar. Na verdade, nós enxergamos o que está à nossa frente, mas o Senhor sabe o que está à frente. O Senhor enxerga o que está no amanhã. O Senhor sabe de todas as coisas na sua onisciência, ó Deus Todo-Poderoso. Portanto, que nós possamos, ó Pai, nos consolarmos com esta palavra, com esta mensagem e confiarmos no Senhor e sabermos que o Senhor governa. E o teu governo é um governo justo, o teu governo é um governo realmente sábio e o Senhor sabe o que está fazendo. Então, conduza as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, também, ó Deus, nos alinharmos contigo e nos conduzirmos, ó Pai, em obediência ao teu querer, à tua vontade, à tua palavra. Que nós também possamos orientar os nossos lares, a nossa família em tua presença. Que sejamos instrumentos em tuas mãos, ó Pai, Deus poderoso, para que assim o Senhor possa realizar a tua perfeita obra através das nossas vidas. É o que nós oramos neste momento, gratos por todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do seu Santo Espírito, e seja sobre a sua vida aí, nesse momento, em sua casa, sobre a sua família e sobre toda a terra, onde se encontram aqueles que respeitam, aqueles que reverenciam, aqueles que servem e aqueles que temem ao governador das nações, ao Rei dos reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o soberano de toda a terra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.